Alice. Eu sou o Bernardo Vivas. E esse é um podcast em família. Dos primos que mais se irritam no Brasil. Sejam muito bem-vindos ao Sabe o que me irrita, o podcast em que a gente vai compartilhar com vocês as nossas irritações. E fala sério, a gente tem muita experiência com isso, né? Pô, muita experiência, que essa é a minha prima, Giovana. E a Giovana, desde que eu tenho, 8, ela faz musical. E musical é uma coisa que me irrita. Então, assim, e eu tenho que ir lá, porque eu sou um bom primo, então eu vou, vejo as peças e tal, finge que gosto. Mas me irrita já musical. Então, a gente já tá desde, no mínimo, na verdade são 27 anos, mas no mínimo 19, com me irritando com Giovana. E saibam que ele se formou em Direito na UFRJ. Então, pra eu aturar ele, realmente só sendo família. Sim. E é o seguinte, a gente vai compartilhar aqui as nossas irritações, pequenas e grandes irritações, essas irritações que a gente leva muito a sério. E hoje a gente trouxe um assunto que é viralatismo. Então, o viralatismo... Na verdade, o assunto de hoje é que o Brasil perdeu a Copa. Isso Só que a gente tá mascarando isso pra esse podcast ter tempo, né? Ter longevidade. Uhum. E falar de algum assunto que não interessa tanto, mas o que interessa de fato é que o Brasil perdeu a Copa. Não, mas viralatismo... Não, peraí, a gente vai chegar na parte que irrita. Agora, falando sério, o tema, Brasil, falando sério, o tema do podcast é viralatismo. E aí o contexto, porque eu falo de Copa do Mundo e viralatismo, tem tudo a ver, porque eu contei o conceito de viralatismo. Eu não sei nem se ele surge com o Nelson Rodrigues, mas ele é popularizado. Ele cunha popularizado por Nelson Rodrigues. Num texto que o Nelson Rodrigues escreve em 1958, antes do Brasil ganhar a Copa, isso é um tema importante, antes do Brasil ganhar a Copa, em 1958, falando sobre a Copa de 50, quando o Brasil perde a Copa de 50 pro Uruguai no Maracanã. Por 2-1. Por 2-1 pro Uruguai no Maracanã. E o Nelson Rodrigues, ele famosamente fala que o problema do Brasil não era tática, o problema do Brasil não era técnica, o problema do Brasil era um problema de mentalidade, de autoimagem, que o brasileiro não se via digno de ganhar a Copa. Ele fala que a gente tem pudor de acreditar em si. Cara, isso é muito bom. A gente tem pudor, nós brasileiros, temos pudor de acreditar no nosso futebol. E em nós mesmos. Exato. Então a ideia do Nelson Rodrigues na época era isso, é que o Brasil não ganhou a Copa em 1950, que ele não acreditava em si, tinha medo de acreditar em si. Tinha até um livro que eu tava lendo sobre isso outro dia, e ele falava que o Nelson Rodrigues achava que o brasileiro tinha mais medo da vitória do que da derrota. E é verdade. E aí, enfim, só que o curioso disso, né, é que esse tema, o viralatismo, e o viralatismo nada mais é do que esse olhar que o brasileiro tem de quase reverência com o que tem de fora, né? Ele fala como se fosse uma inferioridade voluntária. Exato. Do brasileiro. O brasileiro, ele gringo. Voluntariamente constrói a própria imagem dele como inferior ao exterior, ao quem tá de fora. Geralmente é o europeu, mas em algum momento da história pode ser o americano, em outro momento pode ser o argentino, como tá sendo agora. Ai... Posso falar disso já? Vambora. Então, a grande questão é que o argentino, ele acha que ele é europeu. Ele tem certeza. Não, ele tem certeza. E eu inclusive, vi um vídeo que era uma sequência de argentinos falando, não, mas eu sou europeu, porque, assim, minha ascendência é europeia e etc. E eu acho que a gente também tem uma certa raiva deles não serem vira-latas como a gente. A gente queria que eles fossem... Irmãos vizinhos. Que eu acho incrível, que, assim... É só um delírio, né? É o delírio brasileiro de que a gente é horrível, de que tudo tá lá de fora. E tem o delírio argentino de achar que eles são europeus. Só que o delírio deles permite eles viverem em um mundo de fantasia. Mas é uma fantasia legal. A gente quase que quer. Assim, mas, bom, a gente quase que quer, mas precisamos fazer o disclaimer de que a gente também só se acha inferior a lá fora porque... a gente ainda acredita que o valor tá na matriz e não na colônia. E eu acho que fundamentalmente essa é a questão do viralatismo. A versão brasileira... A versão argentina, ela é um viralatismo que vem do delírio, né? Porque se você não se aceita como não sendo europeu, significa que pra você, quem não é europeu, é pior. E como você de fato não é europeu, como argentino, assim como brasileiro não é, então é meio que um viralatismo terceirizado. Você, indiretamente, você cria uma imagem sua de delirantemente europeu que você não é, pra renegar a sua própria realidade hoje, que é o fato de que você é latino-americano. Que você não é. Inclusive, eles falam, eu não tenho nada de latino. Você fala, meu amor... E é engraçado quando essa coisa aparece no futebol, que você tem o argentino falando isso, e tem uma semana antes da final da Copa com os espanhóis cagando na cabeça dos argentinos, né? Tipo, eles sendo realmente, né? Tudo de ruim que você tem de um povo que se acha superior. Sim. Sendo escrachado e ratificado. De fato, nós viemos aqui, colonizamos vocês, inclusive. E eles ainda aceitam isso como se fosse... Não, a minha identidade é de quem me explorou.
Mas assim, que é curioso que essa dinâmica que é engraçada. Tem uma piada do Zizek, que é um filósofo esloveno, que ele fala que E ele é um comediante, assim. Ele é falha quase de um comediante, cultura. né? Sim, podia fazer programa juntos. E ele faz uma piada que é muito boa sobre os Balcãs, que ele fala, não, tem uma geografia dos Balcãs, todo mundo que tá mais pra cima fala que o que tá mais embaixo é Balcã. Então, tipo, pra Alemanha, os Balcãs começam na Áustria. Mas tem isso também, que é isso que o Alcoforado agora fez sucesso, dizendo que rico é o outro, né? Rico é sim. sempre o outro, porque a gente entende que rico é um problema. Mas, ao mesmo tempo, parte do viralatismo é você não se identificar como rico. Você não reconhecer a riqueza. E você tem um pavor, no caso do brasileiro, que eu acho que esse é o ponto do Nelson Hum. fundamentalmente, né? É pavor de reconhecer o fato de que você pode ser alguma coisa. Sim. Então é tipo assim... Não, de reconhecer, de fato, a riqueza local, cultural e riqueza econômica também. Mas, assim, as várias outras questões que fundamentam esse povo são ricos. Exato. Mas a gente nunca reconhece isso. E você tem uma... Porque é isso, né? A partir do momento que você reconhece uma potência, a partir do momento que você reconhece que é possível ser alguma coisa, quando você não é, você precisa explicar o porquê. Você precisa parar pra pensar o que aconteceu de errado. Quando você já assume de cara que essencialmente você, como brasileiro, está fadado a não ser... Você não precisa explicar o fracasso. Você não quer ter esperança. O fracasso tá explicado, exato. É. E aí, eu acho que acaba quando o Nelson fala dessa ideia do medo da vitória, é porque a vitória, ela quebra, né, uma autoimagem ultra negativa e passa a fazer você ter que lidar com o fracasso como algo que poderia não ter sido, que é muito mais difícil. Porque se o fracasso tá dado, se o fracasso é certo, a gente vai fracassar porque a gente é brasileiro e não tem o que fazer. Então, quando ele acontece, a gente não precisa lidar com ele. A gente não precisa pensar no que aconteceu pra ele vir, entendeu? Mas é engraçado pensar isso porque não é verdade. Eu, por exemplo, caí no conto do Vigário dessa Copa. Comecei super descrente. Assisti os 2 primeiros jogos... Tava viajando, então não conseguia assistir direito. E aí vem aquelas superstições, né? Falei, se eu não der bola pro jogo, a gente ganha. E aí, automaticamente, você pensa isso, já começa a pensar que vai ganhar. Exatamente. E aí, quando foi da Noruega, eu falei, cara, vai ver, a gente pode ganhar? Será? E eu tava meio dormindo, e meu irmão acorda, e eu não posso ligar, porque senão a gente perde. Já fazendo a coisa que mais alguém que liga faz, que é fingir que não tá ligando pra ganhar o jogo. Exatamente. Perfeito. E eu acho que a gente vive essa ilusão em que a gente é super arrogante sobre o nosso futebol, que nós somos os melhores, mas ao mesmo tempo a gente não acredita em nada de que a gente vai ganhar, porque a gente também não pode acreditar, porque a gente sabe que a gente vai se decepcionar, mas vai que a gente ganha. Então, mas o que acontece quando o Brasil perde a Copa? O Brasil, a gente tem esse ciclo eterno, Eu né? só sei o que acontece quando o Brasil perde a Copa. Eu também. O que acontece quando o Brasil perde a Copa, automaticamente é uma espécie de... retroativamente dizer que a derrota estava dada desde o começo. É dizer que o futebol brasileiro não é mais o mesmo, e que tava tudo ruim, e que olha esses times europeus maravilhosos que são muito melhores que a gente. E aí a gente você que acreditou. A gente começa a invejar, tipo assim, agora a gente tem inveja da Áustria, sei lá, porque olha como eles marcam, tipo, coisa insana. Mas isso é, não, tipo... Eu tenho inveja só do Vozinha. Eu queria que o Vozinha fosse nosso. Torci muito pro Cabo Verde. Tudo que acontece na Copa depois que o Brasil perde, todo time é um exemplo de como o Brasil poderia ser melhor. Depois, E aí, o máximo dessa Copa foi a Argentina, né? Que a Argentina, olha como eles são apaixonados, olha como eles são, a torcida deles vai lá e apoia o jogador. Só que aí depois, e aí que a gente viu, a gente tá gravando isso um dia depois do final da Copa. Então, só pra abrir aqui. A gente já tem a paz no coração de que a Argentina perdeu. A Argentina já perdeu a Copa. Então, e aí chega na prorrogação, a Argentina perde o jogo, no final eles ficam dando pontapé, ficam xingando todo mundo, e aí o brasileiro... E, gente, desculpa, se os jogadores brasileiros fazem o que os jogadores argentinos fazem, de cantar o hino gritando, a gente aqui no Brasil e a mídia esportiva brasileira ia achar uma cafonice, sabe? Falar que era brega, falar que cantou o hino e perdeu, o que adiantou? Bom então, é o tipo outro. Assim, a gente só quer o outro naquele momento ali, depois que o outro perde, a gente volta a desnobar do outro, mas enquanto tá acontecendo a Copa,
Todos os países do mundo viram referência máxima pro Brasil. A gente tem que se inspirar na Noruega. A gente tem... Cara, é muito doido. Teve um jornalista que eu até gosto da ESPN depois do jogo, que ele fala, tipo assim, o Brasil não tem o Sanderberg, que era o meio-campista da Noruega. Gente, desculpa, o Brasil não tem Sanderberg. Pelo amor de Deus, gente. Eu não faço ideia do que significa. Não quero, tá ligado? Como é que o Brasil tem? Não tem um jogador. O Brasil tá jogando com 10. Talento que na Noruega. Por que isso, gente? Entendeu? Então, que é o ciclo do viralatismo, porque o Brasil perde a Copa, e aí eu acho que meio que pra gente se preservar, já sabendo que na próxima Copa vai todo mundo achar que vai ganhar a Copa de novo, que é o que vai acontecer, a gente já, pra se preservar, a gente já cria uma história dizendo que não, nunca deu pra ganhar, porque o Brasil tem algo de fundamentalmente errado no futebol brasileiro hoje, que faz com que a gente não possa ganhar a Copa. Nossa, só que isso veio depois da Copa. Mas a gente podia ganhar ou não? Eu fui iludida? Não, mas claramente não podia que não ganhou, né? Inclusive. Mas às vezes... É que assim... E aí a gente entra numa outra coisa que a gente tava conversando antes, né? Que é... O futebol brasileiro, ele é um problema pro viralatismo. Porque a gente é cinco vezes campeão do mundo, né? Ele é o maior e o pior argumento pro nosso viralatismo. E é incrível isso, porque assim, a gente vive num país que... acho que todo mundo da nossa geração ouviu a frase país do futuro. Geralmente ironicamente, né? Geralmente alguém falando ironicamente que o Brasil é o país do futuro. Já tinha caído na cafonice. Mas na década, no século XX, primeira metade até os anos 80 ali, era real essa ideia de que o Brasil era o país do futuro. E essa ideia do Brasil país do futuro é uma ideia que em quase todas as áreas foi destruída sistematicamente ao longo do século XX, né? Tudo que o Brasil tinha de potencial foi dando errado. Tá, é isso eu vou citar o grande filósofo do de cobertura, que eu acho que é a 4ª vez que eu cito eles nos últimos 3 dias. Que é, o Hendrick, quando entra, ele não pode entrar, porque ele faz parte da nossa fantasia. Isso é super psicanalítico, essa conclusão que eles chegaram. Que eu nem ouso dizer que são comediantes. Mas é porque, assim, o Hendrick, quando entra, ele quebra toda a nossa expectativa e a fantasia de que ele resolveria tudo. E ele não resolve. Então a gente tem que manter ele no banco pra que ele sempre seja o trunfo e a fantasia de que resolveria. Exato. Isso é perfeito. É perfeito. Mas qual é a questão do futebol? Qual é o problema do futebol brasileiro? É que ele ganhou. Então, o Nelson escreve em 58, antes da Copa, sobre o Brasil ser esse país que tinha tudo pra ganhar, mas não ganha, que era o caso sobre tudo no Brasil naquela época. Tudo no Brasil você podia olhar e falar, o Brasil tem o potencial de ser, mas não é. E em todas as outras coisas, isso estava certo. O Brasil, em todas as outras coisas, poderia ter sido e não foi. Menos no futebol. No futebol a gente foi. Ele de fato foi. E agora? E aí... Vem um problema que existiu entre 70 e 94, quando o Brasil não ganhou Copa, e voltou a existir agora entre 2002 e até agora, que é... Como é que a gente se convence de que é impossível ganhar uma coisa que a gente já ganhou 5 vezes? Então a gente precisa reinventar o viralatismo no futebol. E por isso que o futebol é uma coisa é um exemplo tão bom do viralatismo no Brasil, que é o fato de que o viralatismo, ele se reinventa e ele sobrevive, mas ele continua existindo, mesmo na coisa que o Brasil foi mais bem sucedida. Sim. Só que aí ele tem que ter uma nova forma, né? Ele não pode ser só dizer que o Brasil não consegue. Então a gente tem que criar outras invenções. Aí, uma das invenções é, quando o Brasil perde, a gente fala que o Brasil não é mais o mesmo. Por quê? O Brasil que ganhou era o Brasil que passou. É engraçado, ele nunca foi... ele nunca será e nunca foi. Exato. O Brasil, esse Brasil que existe hoje não é nada, porque o que era é o Brasil que passou. Então o Brasil que passou era campeão do mundo, o Brasil que passou era o Brasil do Pelé, do Ronaldo, etc. E aquele Brasil ganhava. Hoje o Brasil é horrível. E hoje o Brasil é horrível em todos os sentidos. Os técnicos brasileiros são horríveis, e são. Os jogadores brasileiros são horríveis, e que não é verdade. Então, a base brasileira é ruim, o Brasil não revela mais talento, tudo acabou. Então, ou seja, daqui a gente já tem pra frente uma história pra contar nas Copas seguintes. A gente já não consegue mais. O problema é que a gente, de fato, ganhou. E isso fica na memória. Então, quando vem a próxima Copa, a gente acredita de novo. Mas eu fico na expectativa de que as crianças não tenham mais esperança. Mas tem. Sabe, porque esperança. A gente não viu 2002, assim, a gente não tem lembrança de 2002. Mas ainda estava muito próximo. Eu lembro de 2006, eu lembro de 2010. Então, assim, tava muito próximo disso. Então, eu acho que vai ter umas gerações aí que eles realmente não vão ter visto e não vão ter vivido a proximidade com essa... Mas isso é um pouco complexo, porque
Eu falo como uma coisa boa eles não terem esperança. Eu acho horrível não ter esperança. Mas isso é um pouco complexo, porque provavelmente o que vai acontecer ao longo do próximo ciclo de Copa, como acontece sempre, é que vão surgir jogadores brasileiros estrelas em times europeus que vão fazer sucesso. A seleção talvez melhore e aí começa... Pior dos casos, né? A seleção melhora e começa a ganhar, e ganha a Copa América, ou joga bem contra o time e tal. E aí começa a voltar aquilo. Eu entendo o que você diz, mas aí eu vou discordar. Porque é o seguinte, uma coisa é você ter esperança e ter orgulho de ter sido esperançoso. Cara, achei que ia ganhar e perdemos, meu Deus, vamos pra próxima. A outra coisa, que é o que estamos fazendo enquanto brasileiros, que é, tive esperança e fala... Otário. Ou fui otário, ou assim, no fundo eu sempre duvidei. Eu não apostei, sabe? É legal quando você é esperançoso, quando você veste a camisa mesmo do time. Ah, não, mas vou vestir, eu vou comprar uma camisa... Mas vai ver a camisa reserva. Vou só comprar uma camisa que é verde e amarela, qualquer coisa eu uso depois, sabe? Compra só uma camisa amarela, com uma bandeira do país Brasil, não da CBF, né? Que é coisa que você fala que exatamente, entende? Eu acho que, não sei se vale tanto a pena essa esperança que você joga fora. Eu entendo isso, mas assim, eu mantenho que eu acho que o futebol, ele gera um dilema pro vira-lata. Porque, assim... Pensa, por exemplo, quando o Brasil, quando um filme brasileiro pro Oscar, por exemplo. Existe uma torcida que ela é ingênua quase. É tipo assim, sim, se vai ganhar ou não vai ganhar, não sei, mas a gente tá torcendo porque é maneiro, é bonitinho, é legal. Porque ninguém espera daquilo ali um negócio, como a gente espera da seleção. A gente não se decepciona. A gente fica puto com o outro, a gente culpa a mídia do lado de fora que falou mal, etc. Mas assim, a gente não faz o que a gente faz com o brasileiro jogador de futebol, que é o cara perde o pênalti, a gente fica puto com ele, mas e xinga, etc. Eu acho que tem uma diferença entre Oscar, por exemplo, e a Copa do Mundo. E que se quebrou um pouco na Copa do Mundo justamente por ser nos Estados Unidos, que o Oscar é americano. A Copa do Mundo se forja... Eu acho que agora as pessoas sacaram que a Copa do Mundo é só tipo um conglomerado de empresas. Mas eu acho que forja um pouco uma coisa realmente internacional e universalizante. Enquanto o Oscar, não. O Oscar é, por favor, você, esse país, me aprove. E eles têm o crédito deles, mas assim, no Oscar. Mas na Copa do Mundo a gente ainda acredita que é uma coisa geral e internacional e de alguma forma mundialmente comunitária. Não, mas quando não é. O meu ponto sobre o futebol é que, de novo, eu acho que essa tendência que agora tá se formando já entre gerações novas e até gente mais antiga que fala, eu vi o fulano de tal, eu vi o Ronaldo e hoje em dia não tem Ronaldo, então eu acho que o Brasil não vai ganhar. Isso é uma dificuldade porque a gente sempre olha pro passado como se ele já tivesse dado, né? Como se ele fosse necessariamente aquilo que aconteceu. Então, assim, por exemplo, a gente tem uma dificuldade com isso com relação ao seu futebol, pra mim, que é... Eu acho que a gente vê o sucesso do Brasil no futebol como algo meio mágico. É tipo assim, o Brasil ganhou não porque a gente construiu algo que pode ser passado pra frente e continuar sendo renovado, mas a partir daquilo a gente constrói algo pro futuro. O Brasil ganhou porque existia uma magia que acontecia, que surgiam Ronaldos e Ronaldinhos e Rivaldos e Pelés e Garrinchas, e que essa magia não existe mais. Então você cria uma cisão, daqui pra frente o Brasil vira-lata de novo. Só que é como eu falei, como o Brasil sempre ganha, como você já ganhou várias vezes, essa memória da vitória ela volta. E aí a gente tem uma situação muito doida que é o que a gente fez de bem, a gente não tinha mérito porque era necessariamente isso que ia acontecer. A gente foi dado uma dádiva divina de jogadores talentosos, e a gente ganhou por isso e não tem como repetir. Quando a gente perde, a gente necessariamente ia perder porque a gente é horrível. Porque a gente é Brasil desorganizado e etc. Sim, mas eu ainda acho, e isso me dá uma irritação, que esse saudosismo com esses jogadores, essa justificativa mágica ainda é viralatismo. Porque quando a Alemanha ganhou, começaram a falar sobre... Projetos. Eu falava de projeto. Projeto. Assim, sabe? Como que eles fizeram todos os treinamentos. Eu lembro que teve até reportagem no Fantástico, se eu não me engano, sobre como é que eram os treinamentos do goleiro, do não sei o que lá. Sabe? Eles entendem aquilo como um grande planejamento que teve. E no Brasil, não. É mágico. Eu entendo que tem um quê especial. E tudo bem, desde que você... O Nelson Rodrigues também fala um pouco isso. Tudo bem ter um quê de fé. Mas você precisa apostar de fé. Fé tem isso. Você não pode virar as costas pra fé. Você não pode eu não posso ter fé na seleção e falar, não, mas eu não acreditava. Entende? E eu acho que a expressão máxima do viralatismo no futebol, pra mim, ela aparece quando o Brasil perde e a gente... O reflexo imediato da mídia, dos fãs, de quem pouco acompanha futebol, mas tá vendo a Copa, é querer buscar lá fora a solução pro problema. Isso
Em várias áreas. Em várias áreas. A quantidade de gente que vai fazer teatro, faz um curso merreca fora e volta achando que vai dominar o mercado aqui, porque subjuga muito o conhecimento local. E assim, eu imagino que no direito, assim... Não, na filosofia política, assim, é loucura, é maluquice. A pessoa vai pra Alemanha, ou pra França, ou pros Estados Unidos, e adota um filósofo que é famoso lá, e que o cara construiu a carreira dele pensando no contexto dele, olha pro que o cara fez lá e fala... Volta pro Brasil e fala, achei a solução. É só a gente fazer o que esse filósofo X falou e tá tudo resolvido. Sabe? É impressionante, isso acontece sempre. E um monte de gente que tá aqui há muito tempo, com as referências quebrando a cabeça aqui. Quebrando a cabeça e fala assim, chuchu, ingenuidade, né? Eu lembro que teve uma situação, num curso que eu fui fazer, eu tava produzindo o curso. Uma menina fez acho que um curso de musical fora, na Europa, e fez um curso de 3 meses, alguma coisa assim. E ela voltou muito certa de que ela iria passar em todas as audições. De que ela ia, assim, amassar todos os profissionais brasileiros por causa de 3 meses de curso na Europa. Você pega, assim... pessoas que estão trabalhando há 20 anos numa área como se fosse nada, só porque é lá de fora. Não, meu conhecimento é como se fosse extraterrestre, assim, né? Isso acontece, inclusive, no futebol. O técnico vai lá pra fora fazer o curso da UEFA. Rogério Ceni. Rogério Ceni, aconteceu isso, né? Ele teve uma época que ele foi lá pra fora. Rogério Ceni, ex-jogador de São Paulo, atual técnico do Bahia. Foi lá pra fora, aí fez estágios em vários clubes, aí fez cursos na UEFA, sei lá o quê. Voltou pro Brasil e foi amassado pelo futebol brasileiro, porque o futebol brasileiro é uma máquina de moer gente. Calendário, tudo isso. Não ganhou nada quando voltou pro Brasil, mas ele voltou com todo mundo falando, Rogério Ceni é o salvador do futebol brasileiro. Mas vou fazer um disclaimer, porque também tem gente que às vezes não é reconhecido aqui, vai lá pra fora, faz uma coisa qualquer, vem e as pessoas, olha, agora, onde estava essa pessoa? Gente, no mundo acadêmico é loucura, porque todo currículo acadêmico, se você não tem estudei na faculdade alemã X ou na faculdade francesa Y, você não vale absolutamente nada. Não, e eu nem vou falar sobre a área teatral, que é um baita dilema. Tudo bem, isso aí é outro assunto. Coisas que irritam a gente sobre a academia e sobre como funciona a ciência no Brasil vai ser outra história. Mas, no geral, assim, essa necessidade de ser referendado pelo exterior o tempo inteiro e de buscar a solução sempre no exterior, ela é a manifestação máxima do viralatismo. Que a gente, não só a gente tem problema no Brasil, como a solução não pode vir daqui. Não. Tem que vir de lá, sempre. E eu fiquei chocada com um dado que eu achei, que falava que 1 a cada 10 filmes que fazem sucesso no Brasil são brasileiros. Tudo bem, tem que dar uma estudada sobre, sobre como são produzidos. Realmente eles têm muito mais dinheiro na indústria cinematográfica. Agora... os livros, era 8 brasileiros a cada 20 ou 25 livros que faziam sucesso. Não existe uma discrepância editorial sobre isso. Ali eu acho que... eu posso estar falando besteira, mas eu realmente acho que ali delata um certo viralatismo de uma preferência por ser exterior, porque nada sobre o produto em si diferencia estrangeiro ou brasileiro, inclusive porque os livros são produzidos aqui, que não o conteúdo dele. E eu acho que é simplesmente um exercício de não identificação com o próprio Brasil, entende? Isso é uma coisa muito doida, porque você poderia ter um argumento falando, mas tem um percentual muito maior de livros produzido fora de qualquer país do que dentro de qualquer país. Então, tem muito mais livro estrangeiro do que brasileiro. Necessariamente, né? Tem o mundo inteiro escrevendo no Brasil. O mundo inteiro, esse é um argumento que você poderia falar. Aí você vai, sei lá, numa livraria em Dublin, na Irlanda, por exemplo, e metade da livraria é só livro sobre a Irlanda. Continua sendo... é muito mais verdade isso sobre a Irlanda do que sobre o Brasil. Tem muito mais livro produzido fora da Irlanda do que... só que você não vê o mesmo nível de abandono do que é produzido aqui e de valorização do que é produzido aqui lá. Porque lá eles têm uma identidade nacional deles. Eles olham pra dentro como algo... como podendo sair muita coisa de valioso dali. Mas mais do que isso, a gente também tem. Mas é esse viralatismo que fica impedindo a gente de reconhecer a própria riqueza. Claro. Porque o rico é o outro. E isso é uma coisa assim... só pra deixar claro, tá? O que a gente tá falando aqui não é dizer que o problema do Brasil é o viralatismo. Não. O Brasil tem 1 milhão de problemas. O viralatismo só irrita a gente. Eu acho que aonde aparece mais o viralatismo não é no fato da gente negar os problemas, porque os problemas eles existem do Brasil e todo mundo conhece. Existem no futebol brasileiro, existem na música, existem no teatro, existem na sociedade brasileira como um todo. A questão é
a gente sempre olha lá pra fora pra buscar a solução, e é sempre pra um lugar, né? É sempre a Europa e Estados Unidos. A gente nunca... Quando a gente vai olhar para um problema social brasileiro, não vou entrar nisso aqui, mas assim, a gente não vai olhar para um outro país que foi colonizado e que deu certo e procurar aprender com aquela experiência. A gente já quer aprender com a experiência da França. Sim. Que muito simplesmente doido, não né? tem os problemas estruturais que a gente tem. Exato. Então, além de ser um viralatismo, é um viralatismo um pouco criativo. Porque é sempre no mesmo lugar que a gente busca a inspiração. E muitas vezes... Cara... Muitas das vezes, o Brasil... Uma coisa que... Voltando pro futebol rapidamente. Uma coisa que me irrita nessa discussão é... Toda vez que o Brasil perde uma Copa, vem a ideia de que a gente tem um plano nacional de futebol. O PVC, que é um jornalista importantíssimo do jornalismo aqui, esportivo brasileiro, que é muito bom, que eu admiro e tal, mas assim... Ele sempre fala isso. A gente tem que ter um plano nacional de futebol. O outro jornalista da ESPN, Paulo Cassades, um jornalista da ESPN, fala isso também. A gente tem que se inspirar na Espanha para ter um plano nacional de futebol. O Brasil tem 200 milhões de pessoas. O Brasil é do tamanho da Europa Ocidental. Não é viável você ter o mesmo tipo de lógica para resolver um problema no futebol aqui no Brasil com um país que tem tamanho de Minas Gerais. Tá ligado? Como é que você consegue ter um plano nacional de futebol num país que é o tamanho de um continente? Não, e esse exemplo que eu dei dos livros, acontece a mesma coisa. Por quê? Um livro que faz sucesso no Brasil tem muito mais vendas do que um livro que faz sucesso em outros países. Porque o número de gente comprando é absurdo. Então, às vezes, a gente tem best-sellers em número de vendas muito maiores do que títulos que estão no top do New York Times. E o Brasil tem muito mais jogador de futebol do que a Espanha. Então, a lógica de você aproveitar escassez e aproveitar alta oferta é uma lógica diferente. Então, talvez, e aí no livro isso funciona pra tudo, né? Talvez a gente não... O ideal pro Brasil melhorar nosso futebol não seja pegar o plano espanhol e tentar aplicar aqui. É criar um plano e uma filosofia de fazer futebol e que, desculpa, o Brasil tem 100 anos de futebol sendo feito aqui, tem 150 anos de futebol sendo feito. A gente pode também olhar pra aqui e falar, cara, o que a gente já fez de bom que a gente pode fazer melhor agora? Com as tecnologias diferente agora. E olhar pras nossas potencialidades e a partir delas a gente olhar, né? Achar soluções a partir delas. E convenhamos, às vezes parece no futebol que eles tentam vender como se a potencialidade do Brasil estivesse na pobreza. Total. Né? Você pega, assim, uma grande propaganda de futebol, uma grande propaganda de esporte, e é sempre aquele imaginário em que tem um grupo de meninos jogando numa quadra de terra, descalços, com uma bola improvisada, e esse sonho corta pra Maracanã. Ele no estádio, entende? E que é o componente que eu falei no começo da magia. Que é... Como é que o Brasil constrói o futebol? O garoto tá lá jogando e de repente mágica acontece e ele tá no Maracanã. Não existe um esforço criativo e intelectual mesmo de olhar pra história do futebol brasileiro e falar, cara, o que foi feito aqui, mesmo que por acaso? Então, tipo assim, tudo bem, a gente vai assumir que jogar na rua gerou muito jogador bom. O que tem do jogo na rua que fomenta esse jogador bom? Sim. A gente pensar nisso e tentar replicar isso hoje. E pior que é uma lógica super mercantil. A gente não tá falando de fazer uma coisa boba, sabe? Isso é como funciona a criação, inovação. Você pega referências outras pra que você não faça a mesma coisa que todo mundo. E sobre isso, é muito importante também salientar como que o futebol transforma a vida de pessoas no Brasil sem que a pessoa necessariamente vá pra Europa ou vire um grande jogador. Porque tem muita gente que consegue sustentar a família jogando futebol. Às vezes até os 18 anos para de jogar, mas conseguiu melhorar a situação da família durante esse tempo. Então, assim, parece sempre que esse plano de base é pra um futuro muito distante. Quando não. E tem isso, só que também tem o outro lado disso, que é quando você cria esse mito de que o futebol se cria na pobreza e O que, na verdade, acontece na prática no Brasil é que para chegar aqueles 11 caras que vão jogar a Copa do Mundo, aqueles 23 caras que vão jogar a Copa do Mundo, e aqueles 1.000 caras que vão jogar nas 4 divisões profissionais do Brasil, você vai ter muita gente sendo explorada por empresário, sendo sacaneada, família que é tirada da casa onde morava, ou pega o filho quando é novo e joga pra outro lugar. Então, tipo assim, até essa glamorização de achar que o futebol só se faz na precariedade
Epa. Fala de novo. Até essa glamorização que se faz de achar que o futebol só se faz na precariedade, de novo, é uma preguiça. É uma nostalgia preguiçosa de achar que só na magia a gente consegue. Cara, eu não acho que é tanto preguiça assim, porque eu acho que a preguiça responsabiliza a pessoa. Eu acho que é um sintoma pode de ser. um país colonizado, entende? Eu acho que é isso. A gente tem muita dificuldade, eu acho que o resumo a gente tem muita dificuldade de conseguir olhar para os nossos méritos e ver que eles podem não ser suficientes nem perfeitos, mas eles podem ser o começo de alguma coisa. Então a gente olhar para a história do futebol brasileiro e falar, cara, não dá para só querer replicar o que a gente fazia na década de 70 hoje, porque a gente vai ficar pra trás, óbvio. Mas por que a gente não pode entender o que era feito dali de bom que pode ser aproveitado hoje? Ao invés de ficar olhando só pro que fazem fora, né? E o que a gente consegue se diferenciar desses paisecos, que são do tamanho de Minas Gerais, o que a gente consegue aproveitar com o que a gente tem. Isso é um... é porque mobiliza tantas irritações. Bom, mas por hoje, mais algum comentário, mais alguma irritação restante? Eu acho que só um reflexo de que a coisa que o Nelson olhou pro futebol brasileiro e notou em 1958, quando o Brasil tinha 0 títulos, o Brasil hoje tem 5 e continua igual. E é exatamente a mesma coisa, cara. Então, só pra gente ver que... Mas que isso não seja também uma desesperança. Não, claro que não. Mas é só pra gente ver que a suposta origem daquele problema, que é o Brasil não ganha, ganhar não muda, porque tem algo que é além só do que tá no jogo ali, que condiciona aquilo que tá acontecendo, sabe? Talvez, assim, se apegar mais à história, mas com fervor, assim, né? Não só uma história mal contada, mágica, em que as coisas não se... Você não sabe muito bem como que chegou ali... Sim. Né? E também, você pegar tecnicamente essa história. Exato. E só uma última coisa, que é pra não deixar também a gente passar de maluco negacionista. O que a gente tá falando aqui não é que a gente não pode olhar pra fora e aprender. Obviamente. Boas práticas, tudo bem, é bem-vindo. A gente pode olhar pra fora e aprender. O problema é não olhar pra fora sedento por ser salvo por alguma coisa de fora. Você vai olhar pra fora e aprender, então você se apropria daquilo e traz pro seu contexto e faz daquilo algo útil. E não só fica buscando alguém que te salve, tá ligado? Eu acho que essa é a questão. Muito psicanalítico. Então, o Brasil tem um problema de psicanálise. Isso, inclusive, vai introduzir o nosso segundo episódio. Quero agradecer a você que tá aí até agora com a gente. E é o seguinte, siga a gente nas nossas redes sociais. Comente as suas irritações, porque vai ver se isso vira também tópico pro nosso próximo episódio. E a gente não vai pagar nada pra você que comentar irritação boa, tá? Cara, advogado. Não, só pra dizer. Não, se tem uma porque coisa que você convida a pessoa, advogado. Aí a gente faz o negócio que a pessoa falou, aí a gente tem que pagar pra pessoa. E digo mais, ainda nem pagou o OAB. É verdade. Então eu não sou advogado, então também não vai me... OAB, também não vai me cobrar, que eu não paguei. Ela que tá falando.